Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos aqui de volta após essa sequência aí de atividades onde nós aprofundamos uma leitura acerca de todo esse processo de colonização do nosso continente americano, que nós vimos as diferenças em relação às diferentes maneiras e formas de regionalizar. Agora nós vamos retomar aqui para poder fixar esses pontos que são pontos importantes dentro daquilo que nós vimos e aprofundar essa discussão sobre uma diferença muito perceptível. Na leitura vocês já fizeram isso, agora nós vamos só fazer esse elencar de pontos-chave, porque são pontos realmente importantes que a gente não pode esquecer. Dentro desse processo de colonização no continente americano, nós vimos que a América ela pode ser dividida de algumas maneiras. E essa divisão, que leva em consideração os aspectos históricos, socioeconômicos, elas trazem aí alguns elementos que são elementos-chave na compreensão do porquê que há tanta diferença socioeconômica no nosso continente. Mas vamos aí para a nossa explicação, para a nossa tela e identificar sobre esses tipos de colonização. Desde já peço para vocês aí, peguem o caderno de vocês, a caneta, tomem nota, pausa o vídeo quando for necessário e qualquer dúvida é só mandar na plataforma que a gente dialoga sem problema nenhum. Então, em relação aos tipos de colonização, nós temos que, de maneira geral, o que acontece é o seguinte: nessa classificação onde nós temos a divisão do continente americano em América anglo-saxônica e América Latina, os critérios que são utilizados para promover essa divisão, eles estão relacionados a esse processo socioeconômico, ele está associado aos processos de ocupação que aconteceram nessas áreas. E nós sabemos, porque já lemos sobre isso, já estudamos sobre isso em outros momentos, que a América passou por um processo de ocupação que muitas das vezes desconsiderou os povos que já habitavam essas áreas. Então, em relação aos povos originários, a gente não vai aprofundar sobre isso, nós vamos falar sobre essa ocupação feita pelos povos europeus e que promoveu um tipo, ou melhor, diferentes tipos de ocupação. De maneira geral, o que nós temos? A América, ela vai ser, ou melhor, ela foi colonizada de maneira geral em dois tipos de colonização. Nós temos a colonização do tipo povoamento, que prevaleceu, que teve em maior quantidade naquilo que nós vamos chamar de América anglo-saxônica, e na América Latina prevaleceu, teve em maior quantidade a colonização do tipo exploração. Nós sabemos as características do tipo de colonização por povoamento, nós sabemos as características do tipo de colonização por exploração. Qual é a diferença entre essas duas? Juninho, você falou assim, né, que prevaleceu, teve em maior quantidade. Isso significa, então, que pode ter tido colonização de exploração na América anglo-saxônica? Não só pode, como teve. Mas o processo que prevaleceu, que teve maior quantidade, que foi o vitorioso, esteve associado ao conjunto de características relacionadas e associadas à colonização do tipo povoamento. Bem como na América Latina, o que prevaleceu foi o conjunto de características da colonização do tipo exploração. Entendido isso, esse ponto é um ponto-chave para que a gente possa compreender e aprofundar agora, ou melhor, recordar as características do processo de colonização na América anglo-saxônica, que vai ser chamada, classificada e, vamos usar a palavra diagnosticada hoje, como sendo a América rica. E essa riqueza, ela passa muito por conta desses critérios de economia. E aí a gente vai apresentar algumas informações daqui a pouquinho. Qual foi o interesse? Qual foi o intuito? Qual foi o projeto vencedor na ocupação, na colonização da América anglo-saxônica? Era o povoamento, era o desenvolvimento dessas colônias. O desenvolvimento dessas colônias representaria
o desenvolvimento das metrópoles, daquelas áreas que ocuparam essas áreas. Esse era o pensamento. E assim aconteceu de maneira principal no Canadá e nos Estados Unidos, onde o processo de ocupação levou em consideração esses eventos, esses elementos. Um desenvolvimento dessas áreas, a criação de todo um conjunto de características que possibilitaram o seu desenvolvimento enquanto colônia, depois também enquanto países independentes. Então a França e a Inglaterra promoveram a colonização nessa área, especificamente, né? O Canadá é um país bilíngue, tem o francês e também o inglês como idiomas oficiais. Nessas áreas, esse incentivo para as famílias, para os colonizadores que vieram, e interessante, né? As famílias dos colonizadores que vieram, o objetivo era a fixação. Eles não queriam, ao contrário da colonização do tipo exploração, chegar, explorar e retornar para as suas terras. Não, o objetivo era se fixar, desenvolver, trabalhar e criar ali mecanismos para o desenvolvimento dessas colônias. Então, aqui nós já temos uma característica que é marcante desse processo de colonização na chamada América anglo-saxônica. Bom, o que aconteceu por conta disso? Pesados investimentos em infraestrutura, esses investimentos em infraestrutura criando condições para que houvesse ali um desenvolvimento, e vamos usar a palavra não em relação ao meio ambiente, tá? Um desenvolvimento sustentável, e vamos colocar desenvolvimento sustentado nesses investimentos que estavam sendo realizados e que poderiam manter esse crescimento num médio e longo prazo. Teve também, além desses investimentos em infraestrutura, um desenvolvimento diferente daquilo que é característica da economia das colônias que foram exploradas. O desenvolvimento do mercado, um estímulo ao comércio nessas áreas e também ao setor de transformação, o setor manufatureiro. Aquelas atividades que não exportavam o produto, a matéria-prima básica, mas promoviam ali a transformação daquele produto, que a partir dessa transformação, o que acontece? O produto ele ganha maior valor. Se eu for exportar algodão, se eu for exportar tecido, se eu for exportar a roupa já acabada, dentro de um contexto da moda, eu vou agregando valor por conta do trabalho à medida que eu tenho a transformação desses produtos. O setor, né, a indústria manufatureira, que foi desenvolvida nessas áreas, ao contrário da maior parte das colônias que foram exploradas. Então, o que acontecia? Uma divisão que não acontecia também na colonização do tipo exploração. Parte do lucro era destinado para as metrópoles, para as áreas que ocupavam, mas parte do lucro ficava na colônia. E esse lucro ele era investido em quê? Ele era investido na ampliação da infraestrutura, na ampliação do seu setor produtivo, na criação de condições para que essas áreas pudessem efetivamente ter o seu desenvolvimento. E aí o que acontece? Com esses investimentos, com o estímulo ao setor de comércio, com o estímulo à produção das manufaturas, sem ter aquela dependência na exportação de gêneros primários, que tem um menor valor no chamado comércio internacional. O que acontece é que essas áreas têm uma autonomia, eles conseguem, eles próprios, ampliar o seu processo de desenvolvimento, não ficando dependentes de um país, as suas ex-metrópoles, que mandem tecnologia, porque eles já vinham desenvolvendo tecnologia no seu território. Consequentemente, em relação à capacidade de investimentos e em relação a esse potencial de uso e desenvolvimento de tecnologias, esses países acabam se inserindo, após independentes, numa relação internacional totalmente autônoma, ao contrário dos países que foram colônias do tipo exploração. Então, quando nós falamos sobre a América
anglo-saxônica, nós chamamos de América Rica porque são países, Canadá e Estados Unidos, que têm um elevado produto interno bruto. O que é o PIB? Produto interno bruto. Significa o que isso? De maneira simplificada, é o conjunto das riquezas geradas por esses países nos setores da economia. São países que não vendem matéria-prima, que tem baixo valor agregado. Ou melhor, que não vendem só matéria-prima. São países que têm ali o seu comércio fortalecido, são países que têm o setor de indústrias bastante fortalecido, que fazem com que os Estados Unidos aí tenham um PIB aproximado de 17 trilhões de dólares, o Canadá tem um PIB aí estimado em 2 trilhões de dólares, entre os 10 maiores PIBs do mundo. Então são países que têm uma produção de riqueza bastante significativa. Juninho, eles só produzem produtos industrializados? Não. Mas o que acontece é que eles têm uma indústria forte, diversificada, moderna, que exporta, que vende produtos com alto valor associado a esse produto. Não são produtos de baixa qualidade, de baixa tecnologia. Na sua maioria são produtos de altíssima tecnologia que têm um valor associado a esse produto muito mais alto. Até mesmo na sua produção de gêneros agrícolas, eles se utilizam de tecnologia moderna. Então, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos são produtores, sim, de gêneros agropecuários. São grandes produtores. Por quê? Porque eles utilizam em grande quantidade a tecnologia associada a essa produção, o que garante a eles ganhos de produtividade, inclusive com a aplicação da ciência e da tecnologia, nos dias de hoje, para melhorar e ampliar esse potencial produtivo. Consequentemente, a população, em vias de regra, não vou dizer que não tem pobreza, né? Isso não é verdade, mas em vias de regra existe um elevado padrão de vida da população. A população tem acesso à educação, acesso à saúde, tem acesso à infraestrutura de maneira geral, eventos e elementos que são importantes nessa garantia do padrão de vida da população. Nesses países, a desigualdade ela é bem menor. Juninho, então existe desigualdade? Sempre tem. O sistema capitalista tem essa característica. Mas, de maneira geral, são países que têm um elevado padrão de vida da sua população. E aí, quando nós vamos falar sobre a América Latina, que teve o seu processo completamente diferente, já saiu aí aquele termo a América Rica, entrou subdesenvolvimento e dependência. Isso por quê? Porque o processo de ocupação aconteceu de maneira diferente na América anglo-saxônica e na América Latina. Na América Latina, os interesses não eram chegar, ocupar, desenvolver, nada disso. O intuito era explorar, extrair, destinar essas riquezas para o país, a metrópole, para o país que fez e promoveu essa ocupação. Portugal, Espanha e Inglaterra lucraram muito com essas riquezas originadas nos países da América Latina. A propósito, a América Latina vem desde o México, pegando, né, toda a América Central, lembrando que o México é a América do Norte, né, pegando os países da América Central, o Istmo e as ilhas, a porção insular, e os países da América do Sul, que compõem a chamada América Latina. Essa área foi colonizada por portugueses, espanhóis e franceses, povos de origem da língua neolatina, mas o que vai dar esse conjunto característico são esses elementos da ocupação completamente diferentes da ocupação que aconteceu lá na América anglo-saxônica. Na América Latina, as economias eram voltadas à exportação de gêneros primários. Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha estudando em história, na formação das plantations. O que eram as plantations? Grandes propriedades praticavam a monocultura, o cultivo de um único produto, voltados para o mercado externo, produção para exportação, com o uso de mão de obra escrava. Então, esse modelo que prevaleceu no processo da América Latina é um processo que dava prioridades à exportação de gêneros primários.
ao contrário do que aconteceu na América anglo-saxônica, que favoreceu o desenvolvimento do comércio interno, que favoreceu o desenvolvimento das estruturas de manufaturas, daqui a pouco, né, historicamente falando das indústrias. Na América Latina não teve esse fortalecimento do mercado, não teve a criação de um mercado consumidor. Eram áreas que estavam voltadas apenas à produção para abastecer os países chamados de metrópoles. Então, o que sobra é uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, é a inexistência de um mercado consumidor, coisas que só vão ser resolvidas, ou melhor, a concentração de terras não foi resolvida, né? Existe e persiste até os dias de hoje, mas a formação de um mercado consumidor, a criação de uma infraestrutura efetiva de integração, só vai ser resolvido tardiamente, mais para frente, chegando aí já no século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então, quando nós falamos sobre a América Latina, as desigualdades sociais são elementos bastante presentes, existe uma diferença muito grande entre as classes sociais, onde a maioria da população está relacionada a essa classe mais baixa. Existe, né, uma industrialização que vai ter o seu início já muito tardiamente, bem depois que os países desenvolvidos, porque o privilégio, a prioridade era a agroexportação, era a exportação de gêneros primários, a exportação com base nas plantations e produtos de baixa capacidade, em baixo investimento em tecnologia. E você já sabe, a gente falou isso agora há pouco, produtos de baixa tecnologia têm menor valor na hora de exportar. Então a geração de riqueza acaba sendo bem menor nesses países do que nos chamados países ricos, porque exportam bens de maior tecnologia. Outra coisa também é o processo de urbanização, que é recente. As cidades dos países da América Latina são cidades que crescem de maneira desordenada, sem infraestrutura, sem capacidade de absorção dessas pessoas, com um forte apelo daquele evento êxodo rural, a migração das pessoas do campo para as cidades. A cidade não tem infraestrutura, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Não tem renda, não pode consumir. Vai morar onde? Favelização, submoradias, falta de acesso a tratamento de esgoto, falta de acesso à água, energia, coleta de lixo, uma série de problemas muito presentes ainda nos dias de hoje nas cidades dos países da América Latina, porque tiveram esse crescimento, um crescimento tardio, desordenado, desorganizado. E muitos desses países, a economia ainda está presa e atrelada a esse setor de agroexportação, a chamada venda de commodities, a exportação de matérias-primas, a exportação de produtos agrícolas, que a gente já sabe que nesse comércio são produtos que têm menor valor agregado quando comparados aos produtos de base tecnológica. Ou seja, nós conseguimos aí entender nessa aulinha curta alguns dos eventos que nós vimos aí nas nossas últimas aulas através da leitura. Então, essa aula de hoje, que teve de tudo aí no fundo, teve barulho da obra no vizinho, teve carro de som passando, teve cachorro latindo no início, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, tá meu vizinho fazendo barulho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá na plataforma e a gente vai trocando informações ainda acerca desse processo de ocupação no continente americano. Grande beijo, valeu, até a próxima. Continua se cuidando porque a pandemia não acabou. Tchau, tchau, gente. Valeu!